Hoje nós recebemos o ator Carlos Takeshi, ator de teatro, TV, também fez dublagem, apresentação, mas numa promessa pré-conversa, a gente já estabeleceu que vamos falar quase nada de dublagem ou muito pouco de dublagem, para a gente ter outros assuntos, né? Porque, afinal, ele não é só dublador, para quem não saiba, né? Carlos, muito obrigado por aceitar o nosso convite, assim, e ser prestativo, de imediato. Imagina, imagina. Estamos aí. Vamos falar um pouquinho de não dublagem. Carlos, uma coisa curiosa que a gente já falou aqui, que tu comentou, né? Que tu era um estudante de agronomia, que não tinha nem um ideal para ser ator, né? Isso foi surgindo na tua vida, né? Eu fiquei curioso com uma coisa. Primeiro que tu foi para um curso altamente concorrido. Quer dizer, a tua formação era muito boa, então. E a tua família, como é que viu isso? Não? Como é que um estudante de agronomia, que é uma carreira, vamos dizer assim, bem-sucedida, aceita que o seu filho ou teus parentes fossem para atuação? É bom lembrar que tu Olha, também teve uma escolarização paralela de língua japonesa, né? Caso alguém não saiba, né? Então tu tem também essa cultura junto contigo, né? é. Bom, então vamos lá, falar um pouquinho da minha família. A minha família tanto lá de pai quanto de mãe, são japoneses, né? Minha mãe nasceu no Brasil, mas os meus avós são japoneses. Ela foi a primeira que nasceu aqui, né? É a filha mais velha de 7. São 7 mulheres, são 7 irmãs, e ela é a mais velha. E o meu avô era acho que o único que tinha assim uma visão. Eu me espelho muito nele. Inclusive tem o mesmo nome, é Takeshi. Takeshi não é sobrenome, é nome, né? E ele também chamava-se Takeshi. E ele escrevia, eu adorava escrever. É engraçado que na minha família inteira, tanto meu pai, minha mãe, meus avós, as minhas tias, eu não sei se alguma delas pegou esse hábito, mas a minha mãe, meu pai, meus avós, todos eles faziam diário. Era hábito. Meu avô, então, era religioso. Todo dia ele sentava lá e escrevia muito, e escrevia muito bem, né? E ele tinha bom, quando ele era assim, eu não sei, agora não sei dizer com quantos anos ele veio, mas já tinha estudado bastante. E ele adorava, por exemplo, literatura russa. Lá no Japão está muito próximo, né, a Rússia, então a cultura russa chegou lá bastante forte. E eu lembro que isso foi uma coisa que marcou muito, que ele adorava Dostoiévski. Eu nem, né, depois de muito tempo que eu fui me interessar, mas eu lembro que eu, muito pequeno, ele falava de Dostoiévski. Enfim, ele acabou depois saiu da roça, né? Acabou indo para São Paulo, virou jornalista, um jornalista bastante respeitado em jornal japonês, e ele escreveu muitos livros para japoneses, digamos, os imigrantes que deram certo, queriam contar a história, então contratava o meu avô para escrever o livro, contar a história deles. Ele era um ghostwriter, né? Escrevia biografia de muito japonês, assim. E fora, escrevia bastante no jornal. E ele também adorava pintar. Então, eu tenho aí nos quadros dele. Então, ele tinha esse lado artístico que me chamava muita atenção, mas o trabalho dele mesmo era como jornalista, né? Bom, isso só para falar um pouco da minha aproximação com ele. Já o resto da família, não. O meu pai, por acaso, meu pai era muito falante, muito comunicativo. Então, ele chegou a trabalhar, não era bem um lado artístico, mas ele chegou a trabalhar em rádio, também fazendo locução de eventos japoneses. E tudo isso em japonês, né? Então, ele trabalhava, acho que era na Rádio Cultura, e ia para fazer narração de jogos de beisebol, fazer
festas, coisas da colônia japonesa, ele ia lá e fazia em japonês. Então, também teve esse tempo que ele trabalhou com rádio. Acho que são os dentro da família, são os que tiveram o meu avô mais artístico, realmente, e o meu pai mais lá da comunicação. E nunca passou pela minha cabeça fazer isso também, né? Só quando chegou na e eu era aquele estudante mesmo para o padrão japonês, para ser engenheiro, para ser... era isso. E na minha cabeça, desde criança, era isso. Eu ia ser engenheiro civil, enfim. Aí, quando eu fui fazer eu fiz escola técnica de edificações, me formei em edificações. Na época do vestibular, eu resolvi fazer arquitetura, ao invés de fazer engenharia civil. Eu achava a arquitetura mais interessante, os projetos e tal. Só que aí eu comecei a pensar, falei, pô, mas o que eu quero fazer com arquitetura? E me veio trabalhar com paisagismo. Eu gostava muito de natureza, não sei o quê, vou fazer paisagismo. Aí pensei, pô, já fiz a escola, o curso de edificações. Então, eu vou pegar o outro lado dos projetos, que é o lado das plantas mesmo. Lá eu resolvi fazer agronomia. Caí na agronomia assim. Sabe? Na hora lá de preencher a opção do vestibular, escolhi agronomia. Aí fui na agronomia, caí num grupo de teatro lá da faculdade, lá de Piracicaba, da Exalc. Caí lá no grupo e comecei a gostar de teatro, acabei abandonando para fazer teatro. E também meio assim, por acaso. Falei, vou fazer exame para o curso de teatro. Se eu passar, ok, eu vou e faço. Se eu não passar, continuo na agronomia. Porque não era assim, sonho ser ator, não. E a minha trajetória lá na faculdade, junto ao teatro, era muito uma coisa de... Naquela época, isso foi em 78, ainda existia um movimento político, ainda a gente estava brigando contra a ditadura, ainda tinha gente exilada. Foi a época em que, 79, foi a anistia, quer dizer, em 1978 foi o auge da luta, né, pela anistia de quem estava lá fora, dos presos políticos, tal. Então teve muita passeata, muito movimento estudantil, tal, e eu sempre estava envolvido, né, nesses movimentos. E então a minha visão de teatro era fazer um teatro mais voltado para coisa política mesmo. Não era ser ator para fazer novela. Acabei encaminhando a minha profissão para todo o leque que o ator tem. Mas o início, né, era uma coisa realmente mais política. Inclusive, depois que eu me formei, já dentro da escola, né, eu sempre gostei mais das aulas e dos grupos e das influências de teatro que vinha de fora. Sempre gostei mais daqueles que não era o padrãozinho. Sempre gostava daqueles que eram os mais malucos, sabe? Mais revolucionário no sentido de não mexer com a cabeça das pessoas, sabe? Gostava era de Arthur, gostava de, enfim, sabe? Gostava de Pina Bausch, gostava de coisas que não já era reconhecido, né? Já eram pessoas reconhecidas, mas que não era aquele padrão do teatro convencional, né? Sempre eu fui mais por esse caminho. Carlos, nesse momento que tu está ainda na escola, esse grupo de atuação política, como é que tu se encaixava como? Tinha uma imagem mais libertária ou era mais ligado aos trotskistas, que também tinham várias instituições, ou o PCB? Como é que era isso? Porque naquele tempo tinha vários grupos, né? Nossa, tinha as legendas várias. O que E era mexia com a uma tua cabeça? confusão. Era uma confusão. Realmente era confuso, porque parecia que estavam com o mesmo pensamento, só que
as brigas, e eu acho que até hoje isso ainda acontece. Parece que você tá com a mesma ideia, mas tem alguns detalhes que divergem e as pessoas ficam brigando por causa desses detalhes, ao invés de se juntar pela briga maior, fica brigando pelas coisas pequenas e acaba perdendo o grande, né? O grande acaba se perdendo por conta dessas brigas menores. Isso já acontecia naquela época. Agora, uma coisa curiosa daquela época, lembrando da questão da faculdade, lá da agronomia, é impressionante que as mesmas coisas, isso foi 70 e pouco, já tem 40 anos, mais de 40 anos. É impressionante que as mesmas coisas que a gente falava naquela época, desde as questões políticas mesmo, enfim, de governos mais ditatoriais, desde esse lado, até, por exemplo, na parte de ecologia, é incrível, sabe? A gente falava lá, há 40 anos atrás, a gente falava do efeito estufa, a gente falava do desmatamento, a gente falava... Não, parece que agora a gente está brigando por isso, mas já brigava lá naquela época. Se tivesse ouvido há 40 anos atrás, a gente não estava passando esse calorão que estamos passando agora. O Rio hoje, o Rio de Janeiro, essa semana está um inferno de calor. E tem gente que ainda não acredita. É incrível, depois de 40 anos, a gente tem que repetir a mesma coisa e ouvir de vários... Não é só o Bolsonaro, não. Ouvir de vários dirigentes aí pelo mundo, né, se recusando a acreditar que existe o efeito estufa, acreditar que o desmatamento da Amazônia vai prejudicar o mundo, né? Enfim, é inacreditável. Mas Enfim, a tua visão, eu Carlos, tu era mais libertário, vamos dizer assim, mais vindo de 68, ou era mais trotskista, mais sério? Não, eu era mais misturado mesmo. Eu não tinha eu não seguia uma linha, eu não me filiei a nenhum grupo. Eu fazia as coisas de acordo com e eu acho que eu sou assim até hoje, sabe? Eu luto pelas coisas que eu acredito. Se eu não acredito, ou se eu acredito mais ou menos, eu já fico, não vou me envolver, sabe? Eu escolho onde eu me envolvo. Eu não sou nenhum purista, não. Se eu vejo os meus trabalhos, tem um monte de coisa que eu tenho vergonha de ter feito, sabe? Porque eu fiz cada bobagem, cada besteira, mas se eu não tivesse feito, talvez não tivesse continuado na profissão, sabe? Eu acho que desde muito cedo eu tive consciência do meu papel como ator, como como ativista, de certa maneira, apesar que eu não me considero ativista no sentido clichê, digamos, né? Você fala ativista, imaginar aquele cara. Não, eu faço o meu movimento político, mas é o meu movimento. O meu movimento vai se juntando com os dos outros, tal. Não é um... Por exemplo, nunca me filiei a partido. Não sou contra, não. Acho que tem que existir, as pessoas têm que se filiar, têm que fazer, mas eu nunca me filiei a nenhum. Tenho minhas preferências, lógico, mas não acho que o meu caminho seja por aí. E agora, eu sempre, onde quer que eu esteja, eu tenho a minha briga. Por exemplo, quando eu resolvi, durante um período, parar de ser ator para ser apresentador, lá no Shoptime, eu já sabia como era difícil ser ator e já sabia mais ainda como era ser difícil ser ator oriental. Porque se para um ator, qualquer atriz, a carreira já é complicada, para o oriental é mais difícil ainda. Sabe? Aí alguém pode falar assim, mas o negro também. O negro também é difícil. Agora, existe uma diferença que é fundamental. O negro é brasileiro.
você pega um ator, uma atriz oriental, não é considerado brasileiro. É impressionante. A gente está no Brasil e se alguém falar assim, é brasileiro, nunca vai pensar em colocar um oriental. Sabe? Vai colocar o negro. Porque o negro é brasileiro, o oriental não é. Então, a gente está nessa briga agora. Existe um movimento, inclusive, dos artistas amarelos, né, que o nome do movimento é esse, Somos Brasileiros. Sabe, você entrar nas redes sociais, vai ter lá, Somos Brasileiros. Você vai ver as postagens, né, da gente falando exatamente sobre isso, da questão de colocação, de inserção, né, do artista oriental. E não é só do artista, não, de inserção do oriental de uma maneira geral, porque existe esse clichê de que o oriental é inteligente, entre aspas, vai se dar bem no vestibular, vai não sei o quê. Né? Isso é verdade entre aspas, não é uma verdade absoluta, o oriental não é mais inteligente, duvido que seja mais inteligente. Por alguma questão cultural, por alguma questão familiar, não sei o quê, foi pressionado, talvez mais, não sei explicar, não sei dizer o que é, mas eu duvido que o oriental seja mais inteligente do que os outros. Eu, pelo menos, não acho que é isso. Só eu sou inteligentíssimo, mas, mas o geral, não. Não, até brinco. Pô, imagina, quantas bobagens a gente faz, todo mundo faz, né? E, bom, mas eu tô desvirtuando a história. O fato é que a gente tem uma questão de colocação no mercado muito difícil. E é curioso, porque nossa, a gente ouve cada coisa. Assim, a gente ouve, por exemplo, falar que quando a gente reclama que não tem muito oriental, né? Mas é porque não tem bons atores, boas atrizes para fazer determinado papel. Que a gente sempre discute a questão do protagonismo, né? Assim, porque sempre é coadjuvante ou é figurante, não sei o quê, nunca é protagonista. Mas é porque não tem ator, atriz para ser protagonista. Mas não tem também por quê? Porque também não se criou, né, os atores para isso. Eu até dou, aí até eu sempre sabe, eu tenho uma coisa meio de confronto que quando eu sou confrontado eu tendo a rebater o confronto de acordo com a maneira que a pessoa vê. Então, se a pessoa vem falando uma coisa dessa, eu já me encho todo. Assim, porra, eu tenho alguns prêmios de ator, tenho algumas indicações de melhor ator. E é curioso, todas as vezes que aconteceu isso, foi quando me deram a chance de ser protagonista. Enquanto você fica fazendo aquele personagem que é o amigo do não sei o que, você não aparece, porque não tem chance de mostrar o seu trabalho. Agora, quando te dá um personagem que é consistente, você tem essa oportunidade. Não significa que você vai fazer bem, mas você tem a chance de fazer bem. Você pega atores que são medianos, aí, por sorte, pega um personagem legal, pronto. O cara fez um trabalho maravilhoso. Não, ele fez um trabalho mediano lá, mas o personagem era muito bom. Aí você pega o outro ator, atores brilhantes, maravilhosos, que estão lá fazendo os personagens para assim, gente. Eu mesmo, às vezes, falo assim, como é que, sabe, esse cara é maravilhoso, essa atriz maravilhosa está fazendo isso aí. Até faz para sobreviver, né? Está lá fazendo. Então, essa coisa de mercado é muito louca. Mas não é questão de ser protagonista, ou não é isso, não. É questão de ser visto. Eu acho que a questão, digamos, política principal dos orientais atualmente é essa: é ser visto como brasileiro, de ser reconhecido como brasileiro, sabe? De poder fazer um personagem que, pô, eu já tive essa discussão de
da coisa do sotaque, já tive várias vezes, já tive essa discussão. Pô, por que sotaque? Caramba, é brasileiro, não precisa ter sotaque. E às vezes eles concordam, falam assim, não, tá legal, não vai. Daqui a pouco começa, escreve lá no texto falando errado. Pô, parar com isso, sabe? Ficar reforçando, ficar repetindo a mesma coisa. Teve uma vez que eu falei assim, pô, você pode botar um figurino com um time de futebol, sabe? Para mostrar que ele gosta de futebol, sair um pouco da coisa do, né? Ah, não precisa. Então tá. Aí bota no cenário, aquele cenário japonês, todo, sabe? Caramba, minha casa não é assim. Enfim. O grupo, Carlos, que eu não sei se tu fez parte, mas eu vi que tu participou de algumas peças nos anos 80, Poncan, Aham. também colocava essa questão já nos anos 80 também, né? Pode nos falar a respeito É, desse grupo e da tua sim. atuação com Não, ele? por favor. Essa época, os anos 70, anos 80, os anos 80 realmente, porque os anos 70 foram de muita luta política, ainda estava saindo da ditadura, né? Ainda tinha muita coisa para ser resolvida, então acho que a gente resolveu isso no finalzinho dos anos 70, culminou com a anistia em 79, né? E a partir dos anos 80, acho que houve uma liberdade artística, né, de expressão artística muito maior. Tanto que, nossa, as coisas mais brilhantes, não vou dizer as mais, mas muita coisa brilhante aconteceu nos anos 80, sabe? Grupos maravilhosos apareceram, grandes atores, grandes artistas de uma maneira geral, sabe? Música, pintura, enfim, muita gente legal apareceu naquela época. E o Grupo Poncan era um grupo que surgiu de uma dessas manifestações. Tinha alguns lugares em São Paulo, na época, onde existia muita performance, né? Uma coisa, na época, era bem comum, era uma maneira de se manifestar de uma forma barata, né, de expressar artisticamente. Então, tinha performances musicais, dança, de tudo. E tinha alguns lugares que eram muito importantes. Tinha o Lira Paulistana, tinha o Espaço Off, enfim, tinha vários lugares, né, onde as coisas aconteciam. E num dado momento lá, resolveram fazer uma junção de influências artísticas mundiais, sabe? Como se fosse como é que chama? Lá da Semana uma antropofagia. Vamos fazer uma antropofagia cultural, vamos juntar influências do mundo inteiro e ver o que dá. Então, várias pessoas que estavam voltando da Europa, sabe, gente que tinha ido para fora, ou também não era só quem veio de fora, mas muita gente que estava retornando trouxe informações, trouxe estímulos novos para essa panela que estava fervendo, né, lá em São Paulo. Eu estou falando de São Paulo porque é onde aconteceu, mas no Rio também acontecia muita coisa. E aí juntou um grupo de artistas e fizemos uma série de performances, todo mundo junto. E o negócio deu tão certo que resolvemos montar um grupo. Não foi, claro, era muita gente, mas a partir desse evento aí, algumas pessoas resolveram se reunir e seguir isso como um grupo, um movimento, que era o movimento Poncan, que era exatamente o da mistura. E não era uma coisa oriental. É que, por acaso, quem acabou ficando nesse grupo, nesse grupo tinha muitos orientais, mas não era só de oriental. Então, acabou tendo uma influência oriental relativamente grande, mas o objetivo não era esse. E tanto que foram feitos vários trabalhos que não tinham nada de oriental, sabe? Era um trabalho de teatro como qualquer outro. Só que o trabalho que realmente explodiu foi um trabalho
que esse sim foi baseado na cultura oriental, que era uma lenda oriental, que era o Pássaro do Poente. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez conscientemente oriental. Vamos fazer uma lenda oriental. E foi um espetáculo maravilhoso, ganhou todos os prêmios possíveis na época, em São Paulo, no Rio, a gente foi para fora, foi para festivais no exterior, e aí ficou parecendo que era uma coisa de artistas orientais, mas não era. Não era essa a ideia, né? É que esse acabou sendo o que chamou muita atenção. Mas eu acho que essa questão da influência, das influências, né? O Brasil é influenciado por tudo, né? O que seria da nossa música sem o negro? Pô, nossa música, né? Não importa o mais branco que for o cantor, o mais branco que for o compositor, ele tem a música negra aqui no Brasil, está dentro dele, queira ou não queira, né? Então, essa coisa da antropofagia cultural, eu acho que é uma coisa que segue até hoje. Não é os modernistas, desde a década de 20, já sabiam disso, já estavam por dentro dessa movimentação. E cada vez mais, né? A gente é global, não tem jeito. Cada vez mais a gente é global. Cinema, séries, agora é isso, pô. Não é, ninguém mais agora fica vendo só novela. Você vê a série do mundo inteiro, você vê, sabe? E às vezes eu faço as coisas. Essa semana eu só vou ficar vendo coisa espanhola. Nossa, o que tem de coisa espanhola para ver? Ah, vou ver Argentina. Ah, o que tem de coisa argentina para ver? A gente está assim, né? Tem mais ainda, Islândia, sabe? Olha que coisa maluca. Eu fui fazer um filme na Islândia. Eu fiquei um mês filmando na Islândia. Então, toda vez que fala de Islândia, me chama a atenção, porque, né, fiquei com essa referência. Aí, a quantidade de trabalhos que eu vejo na Netflix, não sei o quê, da Islândia, caramba, que maluco, né? Agora posso assistir. Aí eu fiz um longa brasileiro aqui, que eu recebi uma mensagem da Croácia me elogiando, sabe? Uma falando, nossa, eu adorei o seu trabalho. Eu falei, cara, que coisa maluca, né? Um filme que você faz aqui achando que é um filme independente para um grupinho, né? Foi visto lá na Croácia. Então a gente tem que ter essa visão global mesmo, sabe? Não é só o efeito estufa que é global, não. O efeito o efeito cultural também. As coisas que a gente faz acabam refletindo no mundo inteiro. Carlos, eu queria, tu falou agora uma palavra-chave aí que eu anotei antes para não esquecer. Falou da antropofagia, né? E fiquei pensando, o que da antropofagia via Zé Celso chegou na tua formação de ator ou não chegou? Tu tinha mais a ver com o teatro de arena, com o Boal, ou tinha meio desse negócio todo aí? Você quer me colocar em alguma panelinha, né? Não, Faz lá. eu tive influência de todos eles. De Mas como é todos que era eles. na EAD naquele momento, Carlos? Assim, tinha gente com vários tipos de formação, de gente que gostava mais Tinha. do Arthur, outro Brecht, outro... Não, tinha de tudo, tinha de tudo. A gente estudava de tudo e fazia de tudo. Falei assim, não, agora estamos estudando Brecht, vamos fazer Brecht. Aí, por exemplo, o Celso Frateschi, era um cara que gostava muito de Brecht, ensinava Brecht muito bem, e a gente chegou a fazer várias coisas. Eu fui entender muito do Brecht com ele. Aí você pega uma outra linha, sei lá, pega. Bom, até o Zé Celso, por exemplo. Zé Celso, eu cheguei a conversar com ele. Ele me convidou para fazer um trabalho lá, só que eu já estava com outro trabalho engatilhado, eu acabei não indo. Mas eu vi uma montagem, eu fiquei impressionado. O Zé Celso foi lá na IAD, que num dos cursos, não era a minha turma, é uma outra turma.
eles iam fazer um trabalho sobre o teatro oficina e foram lá conversar com o Zé Celso, né? Era a turma do Pascoal da Conceição, Magali Bife, a Eliane Fonseca, enfim, é uma turma muito boa. E eles foram lá conversar com o Zé Celso. O Zé Celso, não vou falar, não vou fazer palestra sobre o oficina, coisa nenhuma. Vamos fazer uma peça, vou mostrar o que é oficina. E foi lá na EAD, pegou a turma, em 3 dias eles montaram uma peça, montaram um trabalho lá. E eu, de toda noite, depois que saía da aula, eles estavam lá ensaiando, sabe? Eu falei, que coisa maluca. Aí no dia, no terceiro dia, eu fui lá para ver, para assistir, né? Eu e um monte de gente. Só que as pessoas foram tudo sair. No fim, acabou ficando só uma meia dúzia para assistir, porque o negócio era tão maluco. Mas, cara, sensacional. Assim, eu falei, caramba, o cara realmente é muito doido. E é teatro, assim, aquele teatro. É um teatro que eu gosto de ver, sabe, o teatro convencional. Eu gosto de ver. Mas quando você vê um teatro assim, mais visceral, é o teatro que me bate, sabe? E o teatro do Zé Celso é esse. É um teatro visceral. É um teatro que não é formal no sentido careta. É o formal do jeito dele. Tem uma forma, claro. Né? Tem uma. Eu adoro também. Adoro essa. Acho. Tem lá as maluquices, né? Eu posso criticar um monte de coisa, mas não posso tirar de jeito nenhum, né? O valor do trabalho dele, o valor político mesmo, pô, sabe? Sabe? O Rei da Vela foi invadido, né? Pela pessoa sai apanhando lá da polícia, né? É louco. Você vê como realmente o diferente incomoda, né? Então, eles sempre querem te enquadrar de alguma maneira. Enfim. Mas eu quero sempre ser se possível, sempre sair pela tangente e escapar da. Eu gosto de conhecer, eu sou geminiano, eu gosto de conhecer tudo. Sabe? Eu gosto de experimentar tudo, de me envolver com tudo, mas não gosto de me prender a nada também, não. Hoje eu estou fazendo uma coisa, amanhã eu quero fazer outra e tudo bem. Mas quais desses tu acha que te influenciou mais? Tem algum que tu acha que está presente até Cara, hoje na tua todos, atuação? viu? Todos. Eu gosto, eu fiz durante muito tempo trabalho muito físico, né? Depois tive problema no joelho, tive problema não sei o quê, eu comecei a ter problema de saúde, então eu acabei parando com esse lado de teatro físico. Mas eu fazia muita coisa física mesmo, sabe? Dançava, fazia circo, fiz de tudo. E a minha influência vem muito de interpretação, por exemplo. Eu gosto muito de cinema. Então, eu gosto muito dessa interpretação mais contida, mais não sei o quê. Agora, é claro, quando você vai no teatro e vê alguns trabalhos que não tem nada de contido, mas são geniais, pô, não tem o que saber. Mas, no geral, né, eu gosto desse. Eu adoro, por exemplo, cinema. Eu adoro filmes e coisas que falam pouco, que tem pouco diálogo. Eu acho o máximo quando os atores conseguem passar, o ator, o diretor, enfim, tudo, consegue passar as informações, consegue se comunicar com pouca fala, com pouco diálogo. Eu acho que o diálogo tem que vir com a sua força. Quando a palavra vem, ela tem que ter. Quando tem palavra demais, perde, sabe? É audiovisual. Não é literatura. Literatura, sim, a literatura é a palavra, a essência dela é a palavra. Agora, quando você vai assistir um filme, vai assistir é tudo, sabe? É a fotografia, são os sons, e a interpretação. Eu adoro fazer cenas
que alguns diretores até ficam, ou melhor, alguns autores até ficam chateados quando eu, por exemplo, em cinema, na televisão não tem jeito, televisão é o texto, você tem que decorar o texto, vai lá e faz. Mas no cinema, quando você tem a possibilidade de conversar, porque às vezes também não tem, né? Depende muito do trabalho que você está fazendo. Tem trabalho que é igual televisão, decora, vai lá e faz e boa. Mas quando você tem a possibilidade de conversar, de trabalhar a cena e tal, eu fiz um filme agora, há uns 2 ou 3 meses atrás, eu tinha uma cena só, sabe? Mas era uma cena que eu achava muito legal, muito importante. E eu fui lá, conversei com o diretor, falei, oh, mas essa cena aqui, não sei o que, está muito chapada. Pô, eu comecei a inventar coisas, falei, aí se eu fizer ele bêbado? Não é bêbado de cair, mas se tiver, sabe, um pouquinho embriagado. Pô, legal, legal. Tá. Aí eu reescrevi, conversei com as atrizes, eram quatro pessoas, eram 3 atrizes e eu. Aí eu conversei com elas, tal, falei assim, pô, o que você acha disso? Você não acha que isso aqui para o seu... Eu reescrevi a cena, não é que eu fiz uma outra cena completamente diferente, não. Era aquela cena mesmo, mas, sabe, pequenos toques, assim. Aí mostrei para o diretor. Ele falou, não, tá legal, vamos fazer. A cena mudou completamente. E eu tirei, ao invés de... Não é que eu coloquei, sabe, que também pode ser, não, vou reescrever, botar um monte de fala para mim, sabe, vou falar isso, falar aquilo. Não, pelo contrário, eu tirei falas, botei outras, mas tirei falas lá que... Então, eu sou muito... aquilo que eu puder falar no cinema, aquilo que eu puder falar com a expressão, eu prefiro do que dar o texto. Quando o texto vem, o texto tem que ter a sua função correta, sabe? Eu fiz um longa, chama Copa 181, isso foi lançado, acho que foi em 2018. Copa 181, esse que foi visto na Croácia, que eu fiquei surpreso. Foi visto na Croácia e o cara lá me elogiou muito. É um trabalho assim. A gente tinha a cena, mas a gente não tinha o texto. O diretor ele bolava a situação e colocava os personagens ali. Então a gente improvisava. E foi ótimo, porque a atriz com quem eu mais contracenava, que era a Simone Maser, que era minha mulher no filme, a gente fazia tudo quase sem falar. Era o olhar, era o... Então as cenas eram muito mais do vazio, da não fala, era só que mostrava aquele relacionamento desgastado, tal, mas estava tudo lá, sabe, o conflito todo aparecendo, tal. Então eu gosto muito mais disso do que, sabe, sair falando. Acho muito mais forte, sabe? Mas a gente estava falando de uma coisa, acabei caindo em outra completamente. Não, é o que eu tinha perguntado. Não, mas faz sentido, cara. O que tinha ficado na tua maneira de atuar ou do Zé Celso, ou do teatro, a herança do teatro de arena, que possa ter chegado até ti? Acho que tu respondeu. Teve uma época que eu gostava de ver isso no teatro, né? Gostava de ver umas atuações, aquelas mais antigas, sabe? Mas depois foi mudando. Isso vai mudando mesmo com o tempo, né? Uma coisa que você gosta numa época, depois você não gosta mais. Mas, por exemplo, eu vi Fernanda Montenegro fazendo algumas coisas que, sabe, pegar aquelas atrizes já que vêm, né? Fernanda, Bibi Ferreira, ou outras atrizes também, tem uma interpretação mais impostada, mais que é brilhante, sabe? E que é brilhante. Se uma atriz mais nova for fazer daquele jeito, talvez não fique bom, porque já, enfim, ela não assimilou aquilo porque também tem isso. Eu acho, eu pelo menos quando eu vou fazer um trabalho, se eu não assimilo o personagem ou se eu não assimilo, se não sou eu fazendo realmente,
Se eu pego a cena só e ou quando tem que fazer uma coisa muito técnica em cena, sabe? Eu fico, às vezes eu já pedi também para na hora de gravar, tem a cena, por exemplo, que eu queria ficar mais próxima da atriz ou do ator, sabe? Eu acho que tinha que ter uma. Não, aí o diretor não quer que fique um ali, outro aqui. Por quê? Porque ele já tinha estudado a fotografia ali e a fotografia aqui, então não pode mudar. Pô, o que é mais importante, sabe? A fotografia é importante, eu concordo que é importante, mas eu acho muito mais legal você ter o, o confronto ou o encontro dos personagens vivendo a coisa do que ter uma fotografia bonita com os dois personagens distantes, né? Então, acho que tem, enfim, tem um monte de coisa técnicas, então essas coisas me atrapalham às vezes. Você tem que fazer, né? Tem que fazer, porque, enfim, é isso, tem que fazer, mas eu gostaria de poder. Tem diretor que faz isso. Primeiro ele quer ver o ator fazendo, aí que ele vai resolver como é que ele vai filmar. Ele não chega com a movimentação pronta. Não, faz aí. Primeiro faz. Aí tá. Então vou botar a câmera ali, eu vou botar aqui para pegar, porque aí fica, sabe, fica natural, fica. Eu gosto de incorporar realmente a cena. Por exemplo, eu sou um ator que eu gosto de ensaiar. Tem gente que não gosta. Isso estou falando de teatro, né? Teatro, eu adoro ensaio. Adoro ensaio. Porque isso aí, depois que está pronto, você não pode mudar muito. Você tem que fazer aquilo. Mas enquanto está ensaiando, enquanto não foi para o palco, né, para o público, cara, eu quero experimentar as coisas mais absurdas, fazer as coisas, sabe? E surgem coisas ótimas, né? Não dá para fazer isso na televisão, né? É muito raro você conseguir improvisar na televisão, fazer alguma coisa. No cinema já dá um pouco mais. Eu adoro cinema por isso. Eu acho que ele fica num meio termo entre o teatro e a TV, né? Que dá para você ser artístico, dá para você ter um envolvimento maior na produção. Que eu acho que artisticamente tem atores fantásticos na televisão, mas artísticos eu acho estranho se chamar de artista, sabe? Porque você não está fazendo arte, está atuando, sabe? Você está sendo ator, mas não está sendo artista, sabe? Eu acho que tem essa diferença. Eu faço muita coisa como ator, faço algumas coisas como artista. As coisas que eu faço como artista são aquelas que realmente me tocam, sabe? Que eu acho que são importantes. Inclusive como opção mesmo, sabe? Eu escolhi fazer isso, sabe? Não é... A novela você não escolhe. Você faz lá porque é para ganhar dinheiro. Faz bem, faz mal, mas vai lá e faz pelo dinheiro. Agora, quando você tem a possibilidade de escolher o que você vai fazer, né? Aí você quer realmente se envolver, você quer poder trabalhar para ficar o melhor possível, ficar de acordo com aquilo que você acredita, né? Aí sim é o trabalho político, eu acho, né? E o trabalho político não é só a questão do que você vai mostrar, não. Por exemplo, quando eu fui trabalhar lá no Shoptime, né? Foi um momento que eu sabia pela dificuldade de ter uma carreira sólida economicamente, né? Falei, não, eu vou lá passar um tempo lá, juntar um dinheirinho, né? E aí depois eu posso fazer meu trabalho artístico um pouco mais tranquilo, né? Vou ficar um tempo com um salário, né? Mesmo lá, sempre que dava, por mais comercial que fosse, né? Você ficar vendendo produto,
por mais comercial que seja, você pode é, pode trabalhar o seu lado de, sabe, questões internas, sabe, de defender realmente o que eu brigava lá por causa dos funcionários, sabe, de reivindicação, não para mim, mas pelos funcionários, sabe, é, fazer determinado trabalho de um jeito, tudo é opção, sabe? Então, também quando chamo para fazer na época que eu fiz alguns trabalhos de ator, que fala assim, pô, mas como é que você aceita fazer um negócio desse? Aquilo que eu falei, se eu não tivesse feito, não estaria trabalhando. Então eu fiz. Só que dentro da aceitação, você tem a possibilidade de mudar certas coisas. Se você não está lá, você não pode mudar. Então, eu aceito fazer, mas eu vou tentar fazer do mais próximo possível do jeito que eu acho que tem que ser. Nem sempre dá certo. Nem sempre você consegue mudar alguma coisa. Mas se você não estiver lá, você não muda, né? Não adianta a gente ficar falando mal do governo se a gente não estiver lá. Não adianta, sabe? Só vai mudar a hora que a gente reclama. Tem que reclamar, sim. Tem que falar mal, claro. Não é para aceitar. Mas você muda realmente como? Estando lá, né? Fazer o quê? Carlos, aproveitei a gente sempre pergunta isso, principalmente para os artistas, porque me parece importante, não só em termos de curiosidade, mas pessoas para saber sobre a vida material, né, de um artista, como é que ele ganha, como é que se sobrevive de arte de um ator, principalmente, como é que vive no Brasil, né? Tu diz aí, eu tive que trabalhar lá no Shoptime também para ganhar um salário, né? Pois é. E hoje em dia, como é que tá essa situação? Então, já Pois naquele é. momento, eu gostaria já que tu me dissesse, já quando tu começou, e hoje em dia, qual é a diferença? Não é diferente, não. Eu acho que é igual. Quando eu comecei, quando eu fui lá para a agronomia, eu peguei uma coisa chamada crédito educativo, que a minha família não é uma família rica. Então, eu sabia que para eu estudar, para eu me manter fora, isso aqui, eu tinha que fazer isso por minha conta, não podia ficar contando com o dinheiro dos meus pais, porque pô, eles ralavam e não sobrava dinheiro. Então, eu peguei o crédito educativo. A partir do momento que eu abandonei no segundo ano, imediatamente eu tinha que começar a pagar. Então, eu voltei para São Paulo para fazer EAD já com uma dívida. Eu tinha que, todo mês, ter alguma grana para deixar lá no banco para estar reembolsando o que eu peguei nos 2 anos que eu fiquei na agronomia. Junto com isso, eu tinha que me manter. Então, assim, voltei para São Paulo, pelo menos eu tinha onde morar, podia morar com a família, né? Então, voltei a morar com a família. Aí eu trabalhava, eu fazia, eu fiz simultaneamente. De manhã eu fazia faculdade de lá na ECA de comunicações e arte, eu fazia direção, e à noite eu fazia escola de arte dramática. Então eu tinha a tarde para tentar ganhar alguma coisa e a madrugada para tentar ganhar alguma coisa. Então, nesse período, por exemplo, eu fui recenseador, eu fui. Tem uma época que a companhia de engenharia de tráfego tinha umas pessoas que ficavam nas faixas para ajudar as pessoas a atravessarem. Eu ficava nos cruzamentos lá na Paulista, ajudando, para aí quando fecha o sinal, vai quando, sabe, ficava lá fazendo isso no período da tarde. De madrugada, eu fazia figuração em show de travesti, porque era o que tinha de trabalho. Não era só eu, não, tinha um monte de estudante lá que fazia.
fazia é engraçado, você fala assim, que coisa maluca, né? Você vai lá, faz o curso para ser ator e vai fazer figuração em show de Mas que travesti, tipo porque de figuração, Carlos? fica dançando, sabe? A estrela do show vai lá, canta, não sei o quê, você fica lá atrás fazendo uma coreografiazinha, sabe? Assim, ganha uma merreca, mas o que tem de trabalho você tem que fazer, né? E nos horários que você tem de trabalho você faz, né? E aí tinha eu dava aula de teatro no final de semana. Quando eu comecei a estudar em São Paulo, eu entrei em contato lá com o Teatro Municipal de Piracicaba e voltei para Piracicaba para dar aula nos finais de semana. Então, cara, era uma loucura. Eu estudava de manhã, estudava à noite, fazia o que aparecesse durante a tarde e de madrugada quando dava. E no final de semana, que poderia descansar, eu viajava, pegava o ônibus e ia para Piracicaba para dar aula lá. Então, eu dormia assim, quando, sabe, onde desce e quando desce. Era uma doideira. Aí, aos poucos, começaram a aparecer alguns trabalhos que começaram a dar uma graninha, né? Então, peraí, deixa eu botar aqui para aumentar um pouquinho a luz. Apareceu a questão da dublagem, que aí, com a dublagem, eu consegui me manter um pouco melhor, porque eu comecei a dublar bastante, né? E que também foi por acaso, que a Alamo estava precisando de... A Alamo era uma das grandes empresas de dublagem lá de São Paulo, estava precisando de vozes novas para fazer alguns trabalhos, e eu fui lá fazer um teste, fui aprovado, eles gostaram e eu comecei a trabalhar bastante. Então, começou a me dar uma graninha fixa, razoável. Aí apareceu o telecurso, sabe? Eu fui um dos apresentadores do telecurso durante um bom tempo. Então, dava uma graninha. Aí começou a aparecer muito comercial. Eu fiz muito comercial nessa época, então eu conseguia manter. Mas, por exemplo, comercial é uma coisa que deu certo para mim. Eu fazia bastante, mas não é uma coisa que os atores fazem muito. Faz um, depois fica meses, tal, e aparece o outro. E também, hoje em dia, comercial não paga o que pagava naquela época. Então, eu dei muita sorte. O meu início de carreira primeiro foi aquele período bem comecinho mesmo, onde eu tinha que fazer o que aparecesse, né? Ok. Depois eu comecei a dar sorte e comecei a ter uma certa estabilidade. A partir do momento que eu só que eu sacava que a qualquer momento isso podia, não era uma coisa, não era um contrato da TV Globo, sabe? Você não, tá, estou ganhando todo mês, vou ficar aqui trabalhando ou não, estou ganhando. Não era isso, né? Era uma coisa que a qualquer momento podia não ter mais. Comercial podia parar, enfim, tudo podia parar. Então eu tinha que pensar nas opções. E é nesse momento que muita gente desiste. Nesse momento que o que tem de ator e atriz que não vingou, sabe, parou no meio do caminho por conta disso, porque aí casa, sabe, tem família, tem que se preocupar com os filhos, sabe, tem uma série de coisas que acaba fazendo você desistir, né, pela questão econômica mesmo. Eu não, eu fui persistente, sabe? Eu tive poucos momentos assim que eu fiquei realmente preocupado de estar desempregado. Eu sempre conseguia. Também eu era bem econômico, sempre fui muito cuidadoso, né? Não fico gastando dinheiro assim. Não, tem que guardar para as vacas magras mesmo, né? E aí, quando eu fui para o Shoptime, foi nesse sentido. Quando me chamaram lá, eu falei, eu vou ficar um tempinho aqui para ter uma folguinha, né? Ficar uns 2, 3 anos com um salário, pelo menos, para saber o que é ser assalariado durante um tempo, e depois eu largo. Né? Só que
Acabei ficando 12 anos lá. Porque chegou uma hora que as pessoas já me reconheciam como o apresentador do Shoptime e não como o ator. Então, não me chamavam mais para fazer trabalho como ator. Que eles me ligavam para determinado trabalho, mas você ainda está no Shoptime? Tô. Então não dá. Tem que, sabe? Então, eu comecei a perceber que eu tinha que largar. Para eu voltar a atuar, eu tinha que largar o Shoptime. E aí eu fiz isso. Fiz isso quando apareceu a chance de fazer o Belíssima, a novela Belíssima. Aí eu falei, então tá, então acho que é a hora agora. Vamos voltar a atuar, e senão eu não volto mais, senão eu vou ficar lá como apresentador e a carreira de ator acaba. Apesar que ator tem essa vantagem, né? Você pode ter, não importa a idade, você pode ter trabalho, porque vai depender do, do personagem, tem aquela faixa etária. Mas se você some, você deixa de ser visto também. Você pode ver essa repetição de atores no ar também tem muito a ver. A pessoa está no ar, é lembrada e faz outro trabalho. Quem não está no ar não é lembrado e continua sem trabalho. Infelizmente, o mercado é assim. É triste, mas Isso há uns... tem um pouco, acho que em várias profissões tem isso também, né? É, Tu sai do é, circuito, tu vão esquecendo de ti, né? exatamente. E eu, como eu, não só eu, tem muita gente que não é muito ligado na coisa de redes sociais e tal. E hoje em dia tem trabalho que, se você não está nas redes sociais, não tem trabalho que você, se você tiver poucos seguidores, você não aceita. É uma loucura. Você ser chamado para atuar ou não de acordo com o número de seguidores que você tem. Sim. Mas infelizmente é assim, tá assim. O que dá para entender ou subentender, deixar entendido, Carlos, é que com teatro não dá para ganhar muito dinheiro, é isso? Ah, não dá. Não dá Não para dá. viver Não, como ator teatro, de teatro. não. Teatro você faz. Se você tiver muita sorte, você vai fazer uma peça que, que estoura, que faz um enorme sucesso e que você vai dividir com pouca gente. Porque, por exemplo, O Pássaro do Poente, que foi a peça que a gente fez lá no Poncã, a gente tinha o teatro lotado todos os dias. Era uma loucura, assim, lotado, lotado, lotado. A hora que ia dividir a grana, tinha que pagar o teatro, pagar não sei o quê, pagava um monte de coisa, e para o elenco sobrava uma merreca. Então e era um elenco muito grande, só em cena eram 11, fora algumas pessoas que eram técnicos que estavam na equipe, né? Então, só para dividir entre as pessoas, não dava nada, era muito pouco. Então, as pessoas reclamam de preço de ingresso. Outra coisa, essa discussão em cima sabe, de incentivos, sabe, Lei Rouanet, essas coisas. Quando você explica para as pessoas que estão falando que é absurdo dar dinheiro para, sei lá, para Cláudia Raia fazer, sabe? Essas coisas que você ouve. Por que dá dinheiro para Cláudia Raia? Pô, mas não é para Cláudia Raia, não. Ela recebe o dinheiro para fazer uma montagem que dá trabalho para 100, 200 pessoas, sabe? E não é ela que fica com o dinheiro, esse dinheiro vai para pagar todo mundo, né? Falei dela, mas, nossa, podia falar de qualquer pessoa, né? E, e tem gente que acha que é absurdo. E, ao mesmo tempo, vai dar estímulo para grandes empresas, né? Para a indústria, não sei o quê, dá estímulo para a agricultura, dá estímulo para não sei o quê. Agora, por que não pode dar para a arte? E a arte emprega muita gente. Cinema emprega gente pra caramba, sabe? Agora, essas séries, nossa, você vê uma equipe de uma série, é uma absurda a quantidade de gente envolvida. Enfim.
Ainda Mas falando são... da questão financeira, essa é a única pergunta, eu acho, que a respeito de dublagem, que foi um amigo, que o nosso editor do canal, o Lucas, que mandou, ele perguntou assim, o Lucas tem uma pesquisa, quer escrever um livro aí sobre uma greve de dubladores no final dos anos 70, né? Então ele está sempre ligado nessa questão da dublagem, né? Ele Uhum. pergunta a respeito, o que que tu pensa a respeito dos direitos conexos na dublagem, e no stream, principalmente, que agora, né, que é o que está na É. lista da onda, como é que tu interpreta, tu vê essas questões? Cara, essa questão não é só da dublagem, é da atuação de uma maneira geral. Porque não é só o dublador que não recebe quando, quando tem uma reexibição, o próprio ator não recebe. Quando você faz o trabalho, a não ser que você seja um figurão que faça o contrato já exigindo o pagamento no futuro, se você não é esse figurão, o seu contrato você já faz o trabalho cedendo os direitos da sua imagem. Então você vai receber aquele salário para fazer, aquele cachê para fazer, depois não vai receber mais mesmo. Infelizmente é assim. O que eu acho que deveria receber? Claro que eu acho que deveria. Claro que eu acho. A novela, por exemplo, a Globo é super correta. Quando reexibe, não é muito. Você não vai receber igual você recebeu quando você fez a primeira vez. Vai receber um valor muito menor. Muito, muito, muito menor. Mas vai receber alguma coisa, sabe? Então, é, é, eu acho que tem... é, existe a coisa do hábito, né? O hábito é esse. O mercado trabalha dessa maneira e é difícil de você romper. É difícil você... É uma coisa, isso deveria ser uma coisa de sindicato forte, é uma coisa realmente muito maior. Só que os sindicatos estão todos muito fracos, né? Muito fracos, não tem força nenhuma. Fazer o quê? O Lucas pergunta ainda se a dublagem te ensinou algo como ator ou não ensina nada, só ensina a dublar mesmo? Ou vice-versa, Não, ser ator, as tuas técnicas de ator ajudou na dublagem também? eu acho que tem os dois lados. Eu vejo, tem alguns dubladores que me ensinaram muito, sabe? Que são grandes atores. E eu tento fazer, mas aí é o que eu faço em qualquer trabalho, não é só na dublagem. Eu tento dar o máximo do meu trabalho de atuação, porque não é você repetir o que o ator faz. Você tem que incorporar o personagem e fazer do seu jeito, né? Se você tentar imitar a pessoa que você está dublando está fazendo, provavelmente não vai ficar bom. Claro que você pega alguma coisa da interpretação dele para você entender, né? Mas é você que tem que fazer, você tem que se emocionar, você tem que... É ótimo, que é um trabalho de ator, realmente. Você tem que atuar, você tem que estar... Tem alguns dubladores que eu vejo que eu odeio, não vou citar nome, claro, mas que eu odeio ver, porque você fala assim, o cara é técnico, dubla bem, ele sabe fazer a sincronia, mas a interpretação é horrível, não tem envolvimento, é técnico, sabe? Já está tudo esquematizado na casa. São pessoas que provavelmente dublam muito, porque você vê repetidamente essas mesmas vozes, né? Não que seja ruim, tem gente que você vê repetidas vezes, mas com um ótimo trabalho. Mas algumas pessoas, alguns dubladores, eu vejo completamente formais, sabe? Já sabe quando dá uma engasgada, sabe quando dá fazer um determinado tique, sabe? Já criou os truquezinhos, então usa esses truquezinhos. Tem hora que incomoda demais ao invés de, ao invés de fazer cada personagem, não, é sempre a mesma pessoa. Não muda para o personagem.
O... Uma pergunta que eu tinha para ti também, ligando essa questão voltando à questão do descendência, né, de descendência oriental, e ao teatro porque tu participou, aliás, é uma coisa curiosa, mas acho que tem a ver com o fato de ter feito muitos personagens na TV secundários, né, no sentido, no sentido narrativo, né? Uhum. Os personagens são curtos, né? Morrem em seguida, estava pensando em vários, pensei no Rei do Gado, não, se bem que na Malhação agora tu interpretou um que durou até o final, né? Isso que eu queria perguntar para ti, será que tem a ver um pouco com isso também? Acho que tem Hum, essa brevidade dos personagens. Não, não tem. Eu acho que eu só morri no Rei do Gado. Ah, não, morri nos Imigrantes também, mas aí morri já no final também. Acho que foram as 2 vezes só. É? Eu achei que tinha outra, né? É, Então devo estar me não, confundindo. não tem não. Pelo menos eu não me lembro assim de. Mas acho que não é nem questão é, de tempo, sabe? É questão de qualidade de personagem mesmo. As pessoas colocam a gente, e eu tô sempre falo isso, a gente é colocado como cenário, como objeto de arte. Ah, precisa ter um oriental ali, sabe, para dizer que é São Paulo. Então tem que ter um japonês, uma japonesa. E bota lá não como um personagem com alma, sabe? Bota lá como se fosse um vaso, como se fosse uma planta que só para dar a cenografia de São Paulo, sabe? Tem muito isso. Infelizmente, a gente não faz parte da trama. O... Sabe? Muitos diálogos acabam sendo repetitivos, sabe? Você fala, por que tem que falar de sushi? Por que tem que falar, sabe? Não Exato. tem sentido. Uma coisa que eu ia te perguntar, mas passamos, mas eu vou perguntar igual, é que todo que é ator, aliás, todo que é ator, mas enfim, sempre quando alguns atores e atrizes dizem que atuar no teatro e no cinema é diferente, é outra coisa. Tu já falou um pouco, acho, sobre isso, né? Explicou um exemplo aí da câmera estar distante um do outro. Tem como dar mais um exemplo, ou explicar o que que significa isso, Carlos? Qual é a diferença? Nossa, tem tanta coisa para falar de diferente. Eu- Bom, primeiro, no teatro você tem o público. Isso já é fundamental, né? Quando você está fazendo para televisão, você está fazendo para câmera, televisão ou cinema, você está fazendo para câmera. Você sabe que tem um público, mas não está lá, não tem reação na hora, né? Tem talvez da pessoa que está, dos técnicos que estão lá em volta, tal, tem alguma reação, mas não é como no teatro que vão te aplaudir ou que vão, enfim, vai ter alguma reação. Você tem que fazer quando se fala assim, você tem que fazer para a câmera, é louco, porque eu sempre falo isso para interpretação de cinema. Cinema, você passa a emoção muito pelos olhos, pelos seus olhos. Não é que você vai fazer conscientemente, mas não, vou fazer o olho, não, e aí fica falso, não é isso. É que você pensou no cinema, você pensou, seu olho é só uma forma de falar, você inteiro você está mostrando. Então, cinema para mim, você tem que estar envolvido totalmente, porque o seu pensamento é capturado pela câmera. É louco, parece coisa de maluco, mas não. Você consegue, às vezes, você pega um bom ator, se você ficar parado prestando atenção só nas expressões, não sei o quê, às vezes o cara, você não vê mudança nenhuma, mas você está sentindo o que ele tá pensando. Cinema, eu acho que é muito isso. Por isso que eu falo que eu gosto de cenas onde não tem fala, porque as coisas vão
tudo que você coloca vai te distraindo. Então, assim, a cenografia te distrai, né? Um monte de coisa distrai. Então, você vê uma cena de ação, não importa o ator, importa o carro, importa. Então, ok, é outra coisa, né? Agora, quando você quer ver uma interpretação, você quer ver a alma do personagem, pô, cinema para mim é o prato cheio. Por isso que é o que eu mais gosto. Televisão, você até consegue fazer isso, mas é mais difícil. É mais difícil. Você conseguir se concentrar e fazer do jeito que você faz no cinema é um exercício muito maior. A televisão cansa muito mais nesse sentido, né? Quando eu faço uma cena de cinema, eu fico cansado emocionalmente, porque eu me envolvo realmente emocionalmente. Não que eu não me envolva na televisão, mas tem outras coisas em volta que te cansam. Por exemplo, é engraçado, uma das cenas que eu fiz na televisão, que eu gostei muito de fazer, foi na Malhação, foi uma das cenas mais difíceis para mim. Não difíceis tecnicamente, tá? Difíceis emocionalmente. Que era uma cena que eu tinha que falar para as minhas filhas que a mãe estava com câncer. E aí eu tinha que falar com elas de um jeito que eu não podia estar chorando, não podia, porque eu tinha que ser forte com elas. Mas por dentro eu estava destroçado. Então eu tinha que fazer uma coisa de ter força, estando acabado, dar apoio para elas, ver as duas sofrendo e me manter firme, né? Ok, eu fiz a cena, tal. No ensaio eu não aguentei e chorei no ensaio. Aí eu falei, não posso chorar, não pode chorar, tem que fazer a cena sem choro. Aí, na hora de fazer a cena, fiz sem, sabe, segurando, sem mostrar a emoção. A hora que acabou a cena, eu não aguentei, eu tive que sabe, dar fazer me soltar, porque estava completamente envolvido, tá? Foi um momento, não sei nem se o resultado da cena foi maravilhoso. Não, a cena ficou boa, mas para mim, sabe, como para o meu trabalho, como satisfação, foi uma das cenas que eu mais gostei de fazer. Então, assim, é isso que eu falo. Quando tem algum conteúdo, é legal. Agora, quando você só está lá de japonês do bairro da Liberdade, sabe? Não... Aquelas das peças que tu fez peças com o Raul Cortez, né? Madame Butterfly, com... Tu concorreu a um prêmio, né? Fez sucesso essa peça. Sim, é M. Butterfly. M. Butterfly. Porque não é Madame, porque não é a ópera, sim. A ópera é Madame Butterfly. Essa é a peça M. Butterfly, que é exatamente para dar um mistério, é para confundir as pessoas. Elas acham que vão ver a Madame Butterfly. Isso acontecia realmente na estreia. Na estreia, a estratégia foi essa: não dizer que era, a gente não, em nenhum lugar falava que era Madame Butterfly, sempre aparecia M. Butterfly, mas as pessoas iam achando que iam assistir uma versão da ópera no teatro. E chegava lá e surpreendia, porque não era nada disso, né? E o autor foi genial. O autor pegou a estrutura da ópera, realmente, ele dividiu as cenas, os encontros, os momentos principais da ópera, ele manteve, só que contando uma outra história, baseado numa história verídica de um diplomata que foi para a China e se apaixonou por uma chinesa lá, e na época, era a época da Guerra Fria, e o diplomata passou a ser espionado por essa chinesa, que estava passando informações
confidenciais para o governo chinês, e depois de um tempo você descobre que, na verdade, não era nem uma mulher, era um homem, que o cara era um artista da Ópera de Pequim, que se fazia os personagens femininos, e era tão feminino que o cara acreditava que era uma mulher, e se apaixonou por esse cara, e o cara o tempo todo fingindo que era uma mulher. E quando esse escândalo todo de espionagem foi descoberto, eles foram presos na Europa, na França, e era uma loucura, porque o cara não acreditava que era uma mulher. O francês não aceitava que era uma mulher. Porque a coisa foi tão maluca que ele inventou um filho. O chinês inventou um filho, e na época, o filho participou do tribunal. Ele foi lá depor no tribunal, e o filho acreditava que a mãe era uma mulher. A história assim, é muito maluca. Existe maluquice existe de todo tipo, né? Você acredita ou não, né? Eu acredito que é possível, porque as maluquices, como eu disse, tem maluco para tudo. Essa é uma das tuas peças preferidas que tu fez, Carlos, ou tem outra que tu... Não, eu fiz muita. Ó, eu posso dizer talvez 3 peças assim que eu gosto muito. Essa talvez seja a mais difícil. Foi o personagem mais complexo que eu peguei, porque eu tinha que enganar que era uma mulher durante metade da peça, ninguém podia saber que era um homem, então as pessoas tinham que acreditar que era uma mulher. Eu tinha que cantar, tinha que dançar, tinha que fazer um monte de coisa como mulher. E, além disso, o personagem é muito complexo. Os diálogos que a gente tinha eram diálogos maravilhosos, sabe? De posicionamento, um posicionamento feminista, sabe? Em relação às coisas que o francês falava. Tal. O personagem é muito bom. Então, como dificuldade, esse com certeza. Como espetáculo assim, de beleza, eu acho que é o Pássaro do Poente. O Pássaro do Poente que eu fiz lá com o grupo Poncan. Era um espetáculo realmente lindo, 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 lindo. Visualmente era tudo branco. Nossa, era uma coisa linda demais. E tem um outro trabalho que eu gosto muito, que é um trabalho mais independente, que eram só 3 atores, que chamava Coração na Boca, do Francisco Azevedo. Estou até com um livro do Francisco aqui. Ó, tem. O Francisco Azevedo é um autor maravilhoso vou pegar aqui, que ele escrevia muito para teatro, depois resolveu cair na literatura, fazer propaganda já para os novos moradores aqui do Francisco Azevedo. O cara é genial, é um dos autores que eu mais gosto, porque ele tem uma poesia própria, sabe? É um triângulo amoroso. E é uma peça que eu gosto muito pela temática, que é revolucionária em termos de relacionamento, sabe? É um triângulo amoroso, são 3 amigos, um casal, né? Um casal e um cara que é amigo deles, tal, que entra e acaba virando um triângulo amoroso, e aí os problemas todos desse triângulo amoroso. E a grande sacada dele, do Chico, é que depois de passar por todos esses conflitos, tal, eles se separam, eles resolvem, cada um vai para o seu lado, tal. Só que aí quando a peça acaba, parece que tudo degringolou, né? Tudo não sei o quê. O final era uma projeção de 3 velhinhos, os 3 que seria a gente, os 3 velhinhos assim de costa caminhando juntos, assim como se os 3 tivessem ficado juntos depois de tudo e viver a vida inteira esse triângulo amoroso e passar a vida vivendo isso. Sabe? É muito é lindo assim, essa coisa
a poesia, né, do Chico, e na literatura é igual, nos livros dele. Esse aí que eu peguei é o quarto, mas tem o primeiro, eu até recomendo, se alguém quiser ler na sequência, começar com Arroz de Palma, que é maravilhoso, é uma saga, uma história mais ou menos, não é igual, é uma outra história, mas lembra um pouco os 100 anos de solidão, sabe? Uma coisa que vai passando. Assim, é muito lindo e uma poesia. Ele tem trechos assim que você quer reler, de tão bonito. Ele pega um tema qualquer e viaja naquele. Isso acontece em todos os livros dele, é genial. Carlos, Tá vendendo tá vendendo no mundo inteiro. Tá sendo traduzido, já foi traduzido para vários países. Carlos, meio que encaminhando só, mas eu queria te perguntar mais sobre literatura, que eu ia perguntar e esqueci. Como parecia ter uma formação técnica no início, a ser um agrônomo, né? Que livros que fazem parte do teu imaginário de literatura? Foi só depois que tu se descobriu, vamos dizer, ator? Ou antes tu já lia Não, bastante? Como é que era? não, eu sempre li muito. Eu acho que isso já foi influência do meu avô. Aliás, assim, em casa todo mundo lia muito. Meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, sempre estavam lendo alguma, não era nem livro, eles sempre estavam lendo revista, jornal, mas sempre, sabe, sempre tinha alguma coisa na mão, assim, leitura. E eu gostava não sei nem dizer desde quando, mas eu sempre gostei muito de ler. Li bastante, tem muita coisa ainda para ler, né? Eu trabalhei muito com o Fagundes, né? Fiz vários trabalhos com ele, e o Fagundes é o mais conhecido, né? Como o leitor e ele realmente você deu qualquer pausinha, ele tá lá, O tá com o Hugo livro, tá Giorgetti, lendo. uma vez eu vi uma entrevista e o Hugo Giorgetti gravou com o Fagundes que ele olhava, ele perdia, ele devia se ele estava sentado lendo, assim, aproveitava cada Não, segundo. é o tempo todo. E o Fagundes fala uma coisa que é maravilhosa. Ele fala assim, que as pessoas sempre ficam querendo saber qual o livro mais novo, né? O que está na moda para ler. Ele fala assim, você leu Dostoiévski, já que eu estava falando de Dostoiévski lá do meu avô, né? Você leu Dostoiévski? Não, então é novo. Você não leu ainda, é novo para você. E é isso, cara. O que tem de clássicos que eu ainda não li. E é engraçado, às vezes eu falo e continuo não lendo. Por exemplo, um que eu não li, sempre eu falo, não, eu vou ler, e não ler Moby Dick. Não li Moby Dick. Mas e é engraçado que ele sempre vem na minha cabeça, eu preciso ler Moby Dick, preciso ler, e não leio, por algum motivo ainda não caiu. Vou lendo outros e esse vai passando, enfim. Então, eu acho que é igual o Fagundes mesmo. Os clássicos são clássicos, tem, nossa, né, o que tem de coisa para ler, assim, O que que mexia é, contigo? O que que tu leu que tu gosta até hoje? é eu sempre gostei dessas coisas mais estranhas, né? Então, por exemplo, Kafka eu gosto, eu acho. Bom, falando de Dostoiévski, eu sou apaixonado pelo Crime e Castigo. Eu Eu também. acho Crime e Castigo enfim, é genial, é magistral, assim. Mas eu lia de tudo. Eu gostava, como eu falei, eu sou geminiano, eu gosto de. Então, passei por tudo quanto é tipo de literatura. E eu acho que vale tudo mesmo. Tem que ler. Não tem. Tu chegou a ter Claro que contato com tem. a literatura japonesa, cara, ou não? Tu era mais a literatura brasileira? Como é que era a É sua mais relação literatura, com o Japão? mais literatura brasileira mesmo. Literatura japonesa, eu li talvez o que eu mais tenha lido foi o Mishima, né? Teve uma época que a gente estava pesquisando o Mishima, então eu acabei lendo bastante coisa dele. E gosto bastante. Eu acho que ele tem uma loucura interessante, mas não sou conhecedor da literatura japonesa, não. É,
Agora, eu acho que a literatura me influenciou bastante, mas o que mais me influencia realmente é o cinema. Eu acho que o cinema, desde muito cedo, entra de um jeito diferente para mim, sabe? Quais Eu filmes sou, e eu sou, diretores, Celso? Ixi, também é uma infinidade, né? Eu acho que talvez mais do que falar de diretor, claro que tem diretores que eu amo, mas é, talvez tenha alguns filmes assim que tenham me marcado bastante. Por exemplo, um diretor que eu adoraria trabalhar, apesar de eu achar que não tem nada a ver, deve ter porque eu tenho muito, seria o Almodóvar. Eu acho os filmes dele tão interessantes, assim, sabe? Não sei se é o tipo de interpretação que eu faria, não sei o quê, né? Mas eu adoro, eu gostaria de fazer um filme com ele, assim, por exemplo. É louco, porque realmente acho que não é o meu estilo, mas adoraria fazer. É, eu gosto de um filme, pegar. Eu gosto muito daqueles filmes mais antigos. Para mim, a década de 80 foi a minha formação de cinema assim, mais intelectual, né? Pegar aqueles diretores. Tem um diretor, por exemplo, que todo mundo acha super legal. Eu acho interessante, mas não fica na minha lista de favoritos, que é o Glauber. Por mais importante que o Glauber seja, ele não me toca. Não sei dizer o porquê, mas enfim, não é um desses que talvez até me toque de algum jeito que eu nem saiba, mas não é o, né? Eu tive época, por exemplo, os filmes iranianos, tem filme japonês, eu assisti bastante coisa também. Tem um filme nossa, tem tanto filme que é difícil até difícil de falar, viu? Escolher um, assim, escolher alguns é complicado. Japonês mesmo, o que que tu já assiste? Tu gosta, Carlos? Eu gosto. É engraçado. Eu assisti quando eu assisti o Império dos Sentidos, eu fiquei meio assim, será que é meio talvez eu não tivesse preparado para o filme, sei lá. Então eu não achei lá grande coisa, assim, não achei. Mas depois que eu vi de novo, eu falei, caramba, que coisa. Eu achei realmente muito, muito ousado, muito. Tem um filme que eu amo, que não é japonês, mas se passa lá no Japão, que é o filme como é que chama? Aquele em inglês. Eu te falei que eu tenho problema com o nome. Vou lembrar já já o nome dele. Mas o filme é o Livro de Cabeceira. Sabe qual é? Não. O livro de cabeceira, esse cara. Ai, caramba. É o mesmo diretor do Cozinheiro, Ladrão. Como é que é? Ai, caramba. Bom, enfim. Esse livro de cabeceira é um filme muito doido, que é um. Esteticamente, eu gosto, é maravilhoso. É um livro que é escrito na pele das pessoas. Então, as pessoas. São vários capítulos e cada capítulo do livro é escrito no corpo de uma pessoa, assim, sabe, na pele de uma pessoa. É muito doido e visualmente é lindo. É... Sei, eu tô tentando lembrar assim dos filmes menos convencionais, né? Porque falar de alguns filmes que todo mundo já elogia, não vejo muita vantagem, mas vai ter um monte de filme que eu gosto, claro. Agora, essas séries também, tem muita coisa que aparece que eu acho interessante. É,
mais do que... Agora tem muita série ruim também. Eu acho que uma receita de bolo, né? Então, faz uma série que faz sucesso, aparece 50 outras querendo fazer parecido, isso é meio chato. Mas tem algumas séries que eu acho bem interessantes. Adoro, não todos os episódios, mas alguns episódios do Black Mirror, por exemplo, acho legal. Que mais? Um diretor que eu acho muito maluco é o Herzog. O Herzog. Os filmes dele, você pega assim, são muito díspares, não tem são coisas muito diferentes, mas é uma maluquice assim que eu gosto de gente maluca, você já percebeu, eu gosto de eu gosto do certinho bem feito, gosto também, mas o que me atrai mesmo é a maluquice. E de música, Carlos? O que te atrai em música? Cara, música, acho que eu parei nos anos 80, viu? Os meus músicos prediletos são todos antigos. Agora, tem uma música que não me sai música de agora, que não me sai da cabeça. Toda hora eu me pego cantando e eu não sei nem quais são as outras músicas que ela canta, mas essa fica na minha cabeça, que é da Glória Groove. Extra, extra. Toda hora me fez. E eu acho a letra bem legal também. Carlos, muito obrigado por conversar conosco, viu? Por aceitar o convite. E se vier para o Sul, venha nos visitar. Ou a gente vai até Típico comer. Eu fiz um filme em Passo Fundo um tempo atrás, o Maverick, e agora eu filmei com o mesmo diretor. Eu fiz esse outro que eu falei que é uma cena só, foi feito lá em uma parte em Passo Fundo, só que eu não estava, e a outra parte foi feita em Joinville. Eu fiz lá em Joinville. Mas vai passar no Rio Grande do Sul com certeza, porque ele é daí. Tens uma atividade agora, né? Um evento de leitura, né? Que tu vai participar, né? A gente vai fazer uma leitura dramatizada dessa peça que estão levantando a produção, é uma forma de juntar os possíveis investidores para fazer a montagem. A gente vai fazer essa leitura aí no final do mês. E é isso. E esse ano tem alguns lançamentos aí de coisas que eu já gravei que estão para entrar no ar. Tem da Filmes? Netflix, tem da Amazon. Hã? Filmes? Tem um filme da Netflix, tem a série da Amazon e eu devo gravar agora um trabalho para a Globo. Ainda não fechei o contrato, mas devo fazer também um trabalho lá na Globo. É o que eu tenho programado por enquanto. Então tá. Obrigado, Carlos. Valeu mesmo. Nada, obrigado você. Foi bem bom. Então, Falei um monte de bobagem, mas assim tá bom. você deve ter gente mais interessante para conversar, mas me chamou, eu falo. É ótimo conversar. O problema é quando o entrevistado não quer conversar. Já aconteceu também. Já. Para quem vai Eu ficar sei, aqui, pode falar, eu cara. sei, eu sei como é, porque na época lá que eu apresentava o Shoptime, né? Às vezes sempre tinha convidados, né? E às vezes tem convidado que fala facilmente, tem convidado que não fala. Você tem que puxar, né? Não, e ainda mais, assim, ainda tu tava na TV, né? Isso ainda cativa o pessoal. Mas o pessoal vê um canal no YouTube que já não tem quase nada de seguidor, aí o pessoal fica meio desanimado para falar. Você trabalha com a rádio, é isso? Não, isso é um Não. canal no YouTube que Não, tem. não, não, sim. O que a gente fez é para o canal do YouTube, mas É, você, não, você trabalha também numa rádio, não, não é eu isso? trabalho como professor de português. Ah, tá.
Então, só terminar Então, a gravação, dizer pro pessoal, curta, vou ser youtuber agora, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal. E era isso. Até mais, para nós terminarmos a gravação.